Boa noite, queridos caminhantes. Estamos aqui em mais um encontro dos Diálogos Online com o Rodrigo Bergami, que é um dos fundadores, dos pioneiros da caminhação. Então, é uma alegria muito grande tê-lo aqui. É sempre uma grande oportunidade da gente revisitar, né? Memórias, intenções, né, propósitos, e a gente está nesse ciclo aqui falando dos princípios, que até então, quando ele, o Uti e um outro pessoal entregou para a gente, não tinha ainda, né, não tinha essa clareza, e esses princípios, eles foram, assim, organizados a partir de todos esses textos e contextualizações, né, da caminhação. Então, quais são esses, né, valores fundamentais que são importantes da gente ter antes de fazer, né, ou ser antes de fazer. Então, hoje a gente vai falar sobre autogestão aí, refletir, aprender um pouco e, se possível, praticar também, né, daqui para frente, né, tornar isso vive em nós. E para a gente começar a se conectar, essa semana eu me conectei muito com essa leitura, Futuro Ancestral, do Ailton Krenak, e eu vou trazer um trechinho para a gente começar a nossa jornada aqui. Ocorre que a palavra política vem de polis, e quando seres que não são da polis pensam, podem imaginar outros mundos que não são política, ou ao menos não a política vigente. A linguagem é um determinante nas interações, e tudo que vem da polis traz a marca de um ajuntamento de iguais, onde a experiência política se pretende convergente. Isso tem animado em mim uma observação. Sempre reivindicam a polis como o modo da cultura, e aquilo que ficou marcado como natureza é o mundo selvagem, pois é neste outro mundo que eu estou interessado, não na convergência que vai dar na polis. Florestania não pode ser uma franquia. Se estamos querendo provocar um questionamento profundo com a potência de uma insurreição, não podemos nos tornar prisioneiros dos movimentos que criamos. Por isso, em dado momento, eu comecei a me perguntar: até onde iríamos com a Aliança dos Povos da Floresta? Íamos virar um sindicato? Um partido? Alianças políticas nos obrigam a uma igualdade que chega a ser opressora, mesmo aquelas que admitem existência da diversidade. Essa experiência durou mais de 20 anos de muita dedicação, até que comecei a questionar essa busca permanente pela confirmação da igualdade e atinei pela primeira vez para o conceito de alianças afetivas, que pressupõe afetos entre mundos não iguais. Esse movimento não reclama por igualdade, ao contrário, reconhece uma intrínseca alteridade em cada pessoa, em cada ser. Introduz uma desigualdade radical, diante da qual a gente se obriga a uma pausa antes de entrar. Tem que tirar as sandálias. Não se pode entrar calçado. Assim, eu escapei das parábolas do sindicato e do partido e fui experimentar a dança das alianças afetivas, que envolve a mim e uma constelação de pessoas e seres na qual eu desapareço. Não preciso mais ser uma entidade pública, uma entidade política. Posso ser só uma pessoa dentro de um fluxo, capaz de produzir afetos e sentidos. Só assim é possível conjugar o mundizar, esse verbo que expressa a potência de experimentar outros mundos, que se abre para outras cosmovisões e consegue imaginar pluriversos. Esses termos, usados por Alberto Acosta e outros pensadores andinos, invocam a possibilidade de os mundos se afetarem, de experimentar o encontro com as montanhas, não como uma abstração, mas como uma dinâmica de afetos, em que ela não é só sujeito, como também pode ter a iniciativa de abordar quem quer que seja. Esse outro nós possível desconecta a centralidade do humano, afinal, todas as existências não podem ser a partir do enunciado do antropocentrismo, que tudo marca, denomina,
categoriza e dispõe, inclusive os outros, parecidos, que são considerados quase humanos também. Esse desejo de mundo sempre esteve presente na humanidade, caracterizou inclusive toda a colonização dos continentes. Acontece que, quando ele vem associado a uma lógica ocidental, carrega a ideia de cultura em oposição à natureza. As tentativas de diálogo que tivemos notícia de quando os reis católicos e o Papa, lá em 1400, 500, depois que acabaram com o último sultanato na Península Ibérica, e saíram procurando novos corpos para colonizar, mostram claramente como cada um falava de um lugar impossível de ser reconhecido pelo outro. Muito boa noite, e que a gente conflua aqui nesse encontro hoje de pluriversos, então. Rodrigo, muito obrigada, seja muito bem-vindo. Eu agradeço a oportunidade de estar trazendo um tema que é bem valoroso para mim, né, que eu carrego aí em alta autoestima, entendo que está ligado à minha missão de vida, né, e eu tenho estudado e trabalhado com isso, né, então a gente está num momento da humanidade de transição, né, então e eu sempre agradeço por ter escolhido estar aqui nesse momento, né, ter nascido nessa época, mas eu também reconheço o quanto ele nos desafia a intuir coisas novas e ter que conviver com coisas que vêm de um passado, né? Então, acho que quando a gente fala de autogestão, a gente está falando muito disso. Porque lidar com o que tem de novo é muito mais desconfortável do que conviver com o desconforto do passado. E essa incerteza, né, que o novo nos traz, ele nos dá medo, né? E aí, bem, acho muito legal, né, que a gente nem conversou e você trouxe algo que está falando sobre a questão do questionamento profundo, aí a questão da insurreição, da diversidade, da autoridade de cada pessoa, da aliança afetiva, que para mim ela está muito ligada a uma aliança por propósito, ao pluralizar, ao descentralizar, né? Está falando tudo de princípios e premissas que estão conectados com a autogestão, né? Então, a minha ideia aqui, de uma certa forma, eu montei uma apresentação que eu tento conectar um pouco o que eu tenho aprendido e visto à luz de um fluxo também que é espiritual, né? Porque a gente pode olhar para a autogestão como um processo mecanicista, mas aí eu acho que ele não adere ao que a gente está, de fato, propondo a fazer. E o convite que eu venho vivendo é de uma conexão que ela está para além de só criar uma nova forma, mas ela é uma forma que dá significado para um novo, para um impulso espiritual que a gente de fato precisa se encorajar para viver. Então, a gente tinha combinado que é 1h30, né? E aí a ideia seria trazer aqui um pouco, tentar fazer em meia hora, 40 minutos, um pouco, e aí a gente abrir para trocar ideias e conversar em cima disso. Se tiver bom para vocês assim, eu vou sugerir. É isso. Tá? A Betina está aqui comigo, tá? Porque normalmente até esse horário ela já está dormindo, mas hoje ela quis ficar no meu colo, então ela vai estar aqui conosco. Tá? Compreendemos esse universo.
a ideia é sempre a gente trazer, né, uma apresentação, assim, em torno de meia hora, para a gente ter esses bate-papos, e, se necessário, a gente estende o teto de 1h30, mas é isso, Tá bom. mais ou menos. Então, acho que é mais ou menos no que eu me preparei mesmo, tá bom? Posso começar? Vamos lá. Então, eu comecei com o porquê, né? A gente tem que trabalhar, assim, então, um pouquinho do porquê. E aí, acho que o texto que você trouxe do Krenak nos leva já um pouco para esse lugar aqui, né? Que hoje o mundo, né, que a gente percebe, ele é um mundo que a gente transitou, né? Então, o Krenak traz lá, né, de uma época mais centralizada, né, 600 anos atrás, e a gente hoje já tem muitas inspirações e a gente já vive, cada qual de nós aqui está num computador, a gente já vive muitas coisas dessa rede distribuída, né? Então, o advento da internet, que é da internet neste século que a gente está, ele já trouxe para a gente esse lugar da rede distribuída. Então, a gente já vivencia muitos elementos dessa rede distribuída. Mas quando a gente vai olhar para o aspecto social, a gente ainda tem muitas estruturas sociais que elas estão no contexto da rede centralizada. Então, às vezes eu vivo em contextos que são de redes centralizadas e tenho pensamentos que são de redes distribuídas. E isso muitas vezes gera uma esquizofrenia individual ou social. E aí a gente precisa se organizar para passar pela rede descentralizada, que ela tem pequenos núcleos e conexões que são mais próximas, que nos conectam a outros grupos de redes. Então, esse é um caminho que a gente está vivendo, e a autogestão, ela é essa estrutura social que permite que a gente saia deste centro, caminhe para uma rede descentralizada, para poder viver uma rede distribuída. Então, esse aqui é o sonho almejado, mas a gente precisa ainda passar por este aqui, né, pela rede descentralizada, no aspecto das estruturas sociais. E aí, quando eu estou falando de estrutura social, eu estou falando das empresas, das escolas, das organizações da sociedade civil, de toda organização que o ser humano está presente, né? A gente tem uma tendência que é, muitas vezes, começar processos de descentralização, e a gente vive desafios, e aí o nosso medo faz com que a gente vá para onde? Volte. E não faça ajustes ou aprimore o que precisa ser aprimorado para que essa rede descentralizada fique um pouco mais madura. Então, o que eu vou trazer aqui tem um pouco a ver com este caminho para que a gente possa viver essa rede descentralizada. Quando a gente está falando de autogestão, a gente está falando de um conceito que ele está muito presente na Lei Áurea, que é esse aspecto do o que está para o maior, né, o menor está para o maior, assim como o maior está para o todo. Então, como a gente reconhece que existe potencial e existe qualidades, existem forças, existe essa autoridade de cada pessoa em todos os lugares. E existe essa autoridade dos pequenos grupos e dos grandes grupos. Então, é como se a gente vivesse dentro de um organismo como um todo, e os órgãos também eles têm a sua estrutura, né? Eles também têm a sua governança, da mesma forma que a gente tem do maior. A gente também tem pensar, sentir e querer, a gente também tem nível cultural,
jurídico e econômico em todos os âmbitos de um organismo social. Então, a gente reconhecer esse fractal do grande e do pequeno é fundamental para a gente conseguir compreender o significado da autogestão e perceber a força que ela traz também. Autogestão, né? A governança estruturada a partir do indivíduo. E aí tem um ponto que é muito importante, porque não para aqui, né? Não é a governança estruturada a partir do indivíduo, ponto. É norteada por um propósito comum. E essa parte do propósito comum é um ponto muito relevante, porque nós não estamos falando aqui que é norteada por uma pessoa comum, que é norteada por alguém que eu quero agradar comum, não é norteada por alguém por um valor comum, não, é por um... O propósito a pergunta que nos orienta para o propósito é a serviço do que nós estamos. Então, ter essa consciência de que a serviço do que estamos, e isso ser algo que está transversal, permite que a gente tenha uma atuação a partir do indivíduo. E aí eu queria trazer aqui algumas coisas, né, que reforçando aí o tema do propósito comum. Ele é orientador, então é uma força espiritual, é uma força que traz o significado e orienta como aquele organismo vai viver e vai cumprir a sua missão no mundo. Né, eu comentei da pergunta, né, a serviço do que estamos, isso que permite que eu tenha um espaço que vem abaixo, que é esse espaço de liberdade. E aí aqui tem um ponto muito relevante, porque eu tenho cada vez mais percebido, identificado e reconhecido nas pesquisas que eu tenho feito e nos trabalhos, que a liberdade não é uma liberdade efêmera ou uma liberdade de fazer o que eu quero. Não, é uma liberdade de eu escolhi fazer algo por isto. Eu tenho uma conexão com esse propósito. Então, eu escolho pertencer, eu quero contribuir, eu escolhi fazer parte, ninguém me obrigou, foi em liberdade. Eu tenho a opção de sair, mas em liberdade eu escolho ficar. E aí tem uma conexão muito forte com o individualismo ético que está na filosofia da liberdade do Rudolf Steiner. Que no individualismo ético, Steiner traz que eu fazer escolhas individuais pautada na ética me leva para um local não de um pensamento puramente e meramente egoísta, mas ele me leva para um lugar de olhar para os efeitos daquela minha escolha. Qual é o efeito daquela minha decisão? Qual é o efeito no organismo daquela minha escolha? E a partir disso eu tenho liberdade para decidir. Eu tenho liberdade para escolher fazer ou não fazer. Então, o propósito comum é algo muito importante, muito significativo para a autogestão. Eu trabalho com muitas organizações, e muitas delas em processos de transição, em empresas, que as pessoas precisam entender a serviço do que elas estão. E não pode ser simplesmente, por exemplo, atender uma pessoa ou gerar lucro para alguém. Isso é muito fraco para mobilizar a minha vontade interior. Espera um pouco, filho. E aqui vem um ponto que eu acho que é uma das transições que a gente está vivendo, que para mim tem um significado muito grande, que a autogestão
ela é um impulso micaélico, ela é um modelo de organização. Filha, só um minuto. Ela é um modelo de organização que, a partir do indivíduo, busca esse indivíduo em liberdade, busca fazer coisas pelo coletivo e se organizar para isso. Quando a gente olha para o impulso, né, anterior, por exemplo, o arcanjo Gabriel ou os outros arcanjos, eles são arcanjos muito mais ordenadores. O arcanjo Miguel, né, Micael, ele acredita e ele distribuiu o saber para os seres humanos, e ele acredita que o saber vai retornar para o âmbito espiritual a partir do querer dos seres humanos. Essa é a grande aposta desta era micaélica que a gente está vivendo. Mas essa é uma atuação de Micael, não é uma atuação de todos os arcanjos. Então, quando a gente tem um modelo de organização que ele é centralizado, a gente está numa era passada. A gente está numa era gabriélica, onde tem um regente que diz quais são as diretrizes e o que deve ser feito, e as outras pessoas seguem, né? Elas têm essa regência. Nós, desde o impulso crístico, e cada vez mais isso tem se mostrado mais necessário na humanidade, o ser humano tem passado, né, pela alma da sensação, pela alma da razão, estamos na alma da consciência, né? E aí a gente tem que transformar essa consciência em quê? Em atitude. E aí quando a gente fala de estruturas sociais, é ter muita atitude, de construir de fato uma estrutura social que esteja a serviço de um propósito comum, que atenda a esse propósito e não as pessoas de uma forma geral, e as pessoas se coloquem de fato, né, eu já falei de fato algumas vezes, mas as pessoas se coloquem nessa direção de colocar os seus talentos a serviço das necessidades de outras pessoas e do mundo. Então, o que eu estou trazendo aqui tem muitos elementos de coisas que são faladas muito até na própria antroposofia. E como que a gente, então, consegue visualizar isso na prática social? Então, a conexão micaélica, para mim, ela é a grande força espiritual que carrega o trabalho. Eu optei em trazer um pouco alguns pequenos trechos que eu acho que eles fundamentam também algumas mensagens que, para as pessoas que estão mais próximas da antroposofia, conseguirem conectar e entenderem também o porquê que eu devo fazer esse esforço no ambiente de ter uma estrutura autogerida. E aí aqui um ponto super importante. Esse slide tinha que estar antes do outro, tá? Quando a gente está falando de autogestão, a gente está falando de gerar autonomia. E autonomia é reconhecer a interdependência. Autonomia não é independência. Imagina se seu corpo, cada órgão, quisesse ser independente. Você entraria em falência múltipla. Quando a gente está falando de interdependência, a gente está lidando com todas as questões e todas as decisões que os órgãos tomam dentro do organismo. E eu, como um órgão decisor, eu preciso também olhar e reconhecer qual vai ser o efeito da minha decisão. Se vocês lembrarem, Micael não trabalha sobre a sua intenção no mundo. Ele trabalha sobre o efeito da sua ação. Né? Em Micael, ele lida com o resultado, não com o que você intencionou fazer. Então, isso aqui, para mim, reforça ainda mais o quanto autogestão,
quer dizer, de fato, construir soluções sociais que estão ligadas ao espírito da época. E aí, sobre, né, os pontos centrais, eu queria destacar só alguns pontos, eu não vou me prolongar muito aqui. E aí, lá na página 18, Steiner traz que é natural que dentro de uma instituição, assim, a objetividade e a eficiência profissional alcancem a maior eficácia possível. E aí, aqui eu queria trazer alguns pontos que são relevantes, que quando a gente define contorno, define papéis, traz essa clareza de a serviço do que a gente está, a gente delega, de fato, para as pessoas que têm talento e capacidade, a resolução, a autoridade e a responsabilidade, a gente tem um organismo que ele é mais eficiente. Então, autogestão não é todo mundo decide tudo. Isso não é autogestão. E lá nos pontos centrais da questão social, Steiner já traz isso. Né? Tá explícito aqui. O organismo precisa ser mais eficiente, mais eficaz do que um organismo central. Um outro ponto que é muito importante, porque muitas vezes as pessoas esperam chegar num desenho social que assim, ufa, agora está pronto. Chegamos no modelo, daqui para frente é só pôr gasolina e andar, ou álcool, né, para poluir menos. É só pôr combustível e andar. Já está pronto, está tudo feito. Não existe isso no organismo social. E aí Steiner traz ali, né, também nos pontos centrais. Para cada momento da evolução histórica universal, terá de ser novamente solucionada a questão social, pois, com a época mais recentes, a vida humana entrou num estado que produz sempre, de novo, do elemento social instituído, o antissocial. Esse deve ser sempre superado novamente. E aqui tem um ponto que é muito relevante, que assim, a gente às vezes tem uma tendência de pensar ou acreditar que a gente vai fazer algo onde todo mundo é bom, inclusive eu. E esquece que eu também não sou 100% bom. Esquece que eu vive em mim um ser social, mas vive mais ainda em mim um ser antissocial que eu preciso conter e dar conta. E quem me ajuda a dar conta do meu ser antissocial não sou eu, são as pessoas que estão comigo. E se eu não tiver estruturas sociais que me ajudem a reconhecer que, opa, é minha sombra aqui falando, é meu ego. Se eu não tiver práticas, por exemplo, numa reunião, como eu estruturo uma reunião para que ela lide com o antissocial? Como que eu faço para que a gente chegue, de fato, numa decisão que é melhor para o grupo, ou melhor para a instituição, e não para atender o desejo daquela pessoa que tem mais poder ou que fala mais naquela reunião, naquele grupo. Porque falar muito não quer dizer que é uma coisa boa. E como que eu faço para aquela pessoa que fala pouco também falar? Porque às vezes aquela pessoa tem muita coisa importante para trazer, mas ela não tem aquele ímpeto que outras pessoas de repente teriam. Então, quando a gente pensa numa estrutura social autogerida, a gente precisa contemplar que existe luz e sombra, que existe o ser social e que existe o ser antissocial. E que se eu não trabalhar o ser antissocial, ele vai dominar o organismo e eu não vou me aperceber. Assim como um organismo voltado de novo ao estado de fome, algum tempo depois de saciado, assim também o organismo social passa da ordem à desordem em suas condições. Não existe forma social que ela vai estar plena e pronta. Eu vou deixar ela plena hoje. Vão entrar pessoas novas, vamos ter situações novas, vamos ter necessidades novas, e aquelas políticas, aqueles acordos feitos até ontem não servirão mais para amanhã.
E eu preciso ter a disposição de reorganizar isso e olhar para isso com uma capacidade de que é uma evolução social. O que alguém realmente precisa, só ele pode saber e sentir o que deve produzir. Isso ele quer avaliar com base no seu próprio discernimento das condições de vida do todo. Aqui tem um ponto muito importante que não tem como alguém tomar decisão por outro alguém. Então, o que a gente olha aqui está sendo explicitado que assim não tem como ter num organismo social alguém que pensa e alguém que executa. Não tem como ter num organismo social essa dissociação. A gente precisa reconhecer que em todas as partes do organismo social eu tenho essa capacidade de gerar conhecimento cultural, de olhar para as questões de, de processos decisórios e de elementos de relações, e eu tenho o resultado que aquele indivíduo, aquele grupo vão realizar. E este grupo, alinhado com um propósito comum, com algumas diretrizes, com algumas premissas, eles precisam ter o discernimento para decidir, para encaminhar. Então, hoje a gente está muito acostumado com organizações onde tem pessoas que dizem que elas só pensam na estratégia. E tem outras pessoas que dizem que elas não fazem parte daquilo, elas só executam. Eu faço o que eu tenho que me mandaram fazer. Aí isso gera situações que a gente vê por aí, né? São inúmeros casos onde se cometem barbaridades e as pessoas dizem que elas não têm o discernimento para dizer não. Então, olhar para isso é muito importante, porque a gente está dando uma vida, uma vitalidade em todas as partes do organismo. E se a gente faz o paralelo com o nosso corpo, você quer que a sua unha tenha também vitalidade como o seu coração. Porque se a unha não tiver vitalidade, ela vai começar a te gerar problemas, que daqui a pouco pode até afetar seu coração. Mas a gente quer que todos os organismos, todos os órgãos, todas as partes do nosso corpo tenham essa capacidade de discernir o melhor para a vida, considerando no organismo social que a vida é esse propósito comum. Aqui tem um ponto que eu também quis trazer sobre a questão de Pentecostes na atualidade, porque até no verso que a Aline ela leu, tem a questão da diversidade. E Pentecostes é muito isso. Como que eu lido com a diversidade? Como que eu lido com a pluralidade? Pentecostes é essa manifestação, e a gente ainda não aprendeu a lidar com Pentecostes. A gente ainda não consegue reconhecer que as pessoas que são diferentes de nós, elas só são diferentes e elas têm muitas coisas para nos ensinar e para aprender com a gente. A gente não quer que elas fiquem iguais a nós. E a gente também não deve querer ficar igual a elas. Porque é essa pluralidade que se manifesta em Pentecostes que a gente deveria acolher para evoluir. E aqui nesse livro, então, tem um ponto que ele traz muito esse lugar do que eu já falei antes, que eu não vou ler aqui, esse texto inteiro, mas é sobre eu reconhecer que eu tenho uma metade social e uma metade antissocial. Está no nosso corpo, gente. Nós temos dois lados, quase tudo no nosso corpo, né? A gente tem direita e esquerda, a gente tem. Nós somos duais. E a gente precisa reconhecer isso, porque quando a gente reconhece isso, a gente cria estruturas sociais que nos ajudam a melhorar, a nos tornarmos mais sociais. A gente precisa de freios e contrapesos. O ser humano, quando não tem isso na estrutura social, ele se torna um tirano.
E não são só tiranos que falam grosso, tem muitos tiranos que falam suave pra caramba e conseguem seduzir muita gente, mas está tirando o eu, a força do indivíduo de muitas pessoas. Então a gente precisa criar maneiras de evidenciar que a diversidade não está surgindo, que não está tendo pluralidade, que a gente não está vivendo uma estrutura que está nos levando para algo mais pentecostal. Para ter um encontro real com o eu de outra pessoa, o eu que percebe deve necessariamente submergir-se por uma fração de segundo no eu percebido, da mesma maneira como o olhar do olho deve entregar-se à luz se é seu desejo de perceber o mundo. Então, quantas vezes eu sou capaz, de fato, de ouvir uma outra pessoa e buscar acolher aquilo que está vindo, sem, dentro de mim, já ter uma hipótese, uma contra-hipótese e uma contra-regra ou uma formação de juízo pela roupa daquela pessoa, pela forma com que ela fala ou da onde ela vem. Perceber isso é perceber que você não está adormecido naquela relação. Você não está deixando aquela pessoa, de fato, te imprimir algo para que você, a partir da impressão, possa atuar. Então, se eu quero viver diversidade, se eu quero viver um ambiente onde as pessoas têm os seus eus presentes, eu preciso também dar espaço para esses eus se manifestarem e não ter um eu regente onde os outros só acolhem. Eu também vou optar em pular aqui para a gente ir um pouco mais para algo que possa ser um pouquinho mais prático e a gente abre perguntas já na sequência. Uma tendência que a gente tem é de fazer a polarização. Então, a gente tem um ambiente que muitas vezes ele é excessivamente rígido e hierarquizado. Aí, quando a gente fala de autogestão, a gente fala assim, não, então a gente vai para o outro ponto. Só que não é no efeito pêndulo que a gente consegue encontrar o caminho crístico, né? O caminho do meio, o equilíbrio. Então, não é só tendo boas intenções e falando que agora eu estou com um grupo de pessoas que são super legais, que a gente vai conseguir gerar um ambiente colaborativo e um ambiente que de fato possa ser chamado de autogestão. Normalmente, esses ambientes eles são excessivamente caóticos e a gente acaba nesse caos que ele é necessário em alguns momentos, né? Então, até hoje as pessoas não sabem, né, como que a vida se dá, no sentido do momento da vida, porque é tão caótico o processo da fecundação que existem algumas hipóteses, mas a gente está, né, assim, explicar tudo certinho, qual é a ordenação disso. Para a vida existir tem um caos, mas depois que houve esse momento, a gente precisa criar alguma ordenação, a gente precisa criar algum ritmo, a gente precisa criar algumas práticas que vão dando para aquele organismo um contorno para que ele consiga ter vida sustentável. Então, aqui o que fazer, né? Quando a gente está falando de autogestão, a gente está falando de ter um conjunto de práticas e acordos que busquem distribuir a autoridade. Então, isso é muito importante. Num organismo autogerido, eu não posso ter uma autoridade centralizada, eu preciso ter autoridade distribuída através da estrutura organizacional. Então, eu tenho isso em papéis que permitem que eu consiga ter essa distribuição de autoridade
e eu tenho acordos de como as coisas são feitas. Um outro ponto que é super relevante é que eu possa, de fato, ser quem eu sou, que eu tenha integralidade, que eu tenha segurança psicológica e que eu possa trazer o meu humano para aquele local. A gente vem de de um período onde foi muito nos colocado e muito nos vendido os super papéis, né? A idolatria de uma certa positividade, de um lugar onde a gente nega as nossas fragilidades. Porém, se eu não consigo conversar com as pessoas sobre aquelas coisas que me tornam frágeis, isso vai gerando no ambiente um local, por exemplo, onde o erro não é permitido. E se o erro é algo que gera julgamento, eu não aprendo com os erros, porque eles são escondidos. E a autogestão, ela requer que o erro seja algo explorado, conversado e promotor de desenvolvimento para todo mundo, principalmente para o organismo. E um ponto que eu já trouxe anteriormente é o aspecto do propósito evolutivo. Qual é o impacto que esse organismo, que essa organização está gerando no mundo, ou quer gerar no mundo? Porque é isso que vai me conectar, é essa força espiritual que vai fazer com que eu queira estar ali em liberdade, sendo quem eu sou, respeitando e contribuindo para essa estrutura que foi delineada e que para mim faz sentido. Então, rapidinho aqui, não é autogestão, não é uma gestão horizontal, não é todos tomam decisões juntos, não é consenso entre envolvidos, não é eu decido tudo e a meu respeito no trabalho, não é uma estrutura mais fluida e flexível. Autogestão é a arte de fazer e refazer acordos para resolver problemas da organização. Então, eu reconheço competências, eu reconheço autoridade, eu reconheço responsabilidade, eu reconheço que existem protocolos e parâmetros que são cumpridos e aquilo faz com que eu, mesmo não participando de algo, eu confie porque aquilo está sendo encaminhado de uma maneira que a gente combinou. Não é a vaidade ou a força de argumentação de um ou de outro que está levando para um lado. Tem um protocolo, tem uma forma de se fazer. E se der ruim, se tiver erro, eu vou poder dizer. E quando eu tenho algum incômodo, eu posso trazer aquilo. Né? Lembra lá da integralidade? Se tem algo que não está bacana, eu posso trazer. Não necessariamente para ter algo atendido por mim, mas para manifestar que existe algo que está colocando em risco o nosso propósito comum. Então, numa organização autogerida, a gente tem os papéis, que eles são explícitos e tem o seu propósito, tem as suas responsabilidades e todo mundo sabe o que os papéis fazem. A gente tem políticas, que elas trazem algumas restrições quando necessárias. Aqui tem um exemplo, né, de orçamento. E a gente tem os círculos, que eles também têm contornos e eles também têm propósito comum. Que os círculos, com o seu propósito, ordenam todos os papéis que estão aqui dentro. As restrições contribuem para o propósito daqui. E, por conseguinte, esse propósito desse círculo está conectado com o propósito do círculo maior. Então, está todo mundo ordenado a serviço de um propósito que ele é maior para aquela organização. Então, a gente tem essa estrutura organizacional, a gente tem
os meta-acordos, que são acordos que a gente faz, por exemplo, todo círculo tem a necessidade de ter os papéis essenciais. Todo círculo precisa ter suas políticas. Todo círculo precisa participar, ter um ritmo de reuniões. São meta-acordos. A gente sabe que isso está acontecendo em toda a organização. E a gente tem uma camada base, que são estatutos, contrato social, que é as premissas e diretrizes, tanto espirituais quanto legais, para que aquela organização possa existir e continuar. Então, aqui eu falei já dos papéis essenciais, eu vou passar aqui rapidinho por ele. Minimamente, um organismo autogerido, ele precisa ter essa estrutura com elo externo, representante, facilitador e secretário. E por que eu falo isso? Quando a gente não tem isso, e eu tenho uma única pessoa que representa esse círculo, uma única pessoa que representa esse círculo, que traz as diretrizes externas para cá, que facilita as reuniões e que faz a ata das reuniões, os registros, eu estou concentrando 100% do poder em uma pessoa. Lembra lá que eu falei que a gente tem o ser social e o ser antissocial? Por mais desenvolvida que essa pessoa seja, ela ainda está encarnada, ela ainda precisa passar por desafios na vida. Ela vai sofrer tentações e ela vai cometer falhas. Quando eu distribuo aquilo que poderia estar em uma pessoa em 4, eu já distribuí 100% de um poder, agora cada um tem 25%. Agora, para a gente fazer as reuniões, o facilitador é a pessoa facilitadora, é a pessoa que vai trazer a pauta, que ela vai conversar junto com o secretário, que ela vai ouvir o elo externo e o representante. Só aqui já teve um exercício de ponderação tremendo. Não é uma pessoa que define a pauta. São 4 pessoas que definem a pauta. O exercício de ponderação já é um exercício muito relevante para a gente, de fato, olhar e falar, tá, mas por que a gente está definindo essa pauta? Está a serviço do nosso propósito? Está a serviço da organização? Ou é porque uma pessoa ou outra quer levar aquele assunto? Então, uma estrutura autogerida, ela precisa ter esses papéis essenciais reconhecidos, aonde, na sua grande maioria, se não em todos, eles são pessoas indicadas pelas pessoas que estão na organização. Então, elas também são pessoas que estão ali cuidando da estrutura social, fazendo com que essa estrutura flua e elas tenham um reconhecimento social, tácito, das pessoas que estão naquele organismo. Alguns caminhos que a gente tem na estrutura social, né? Então, dentro de uma reunião, quais são os encaminhamentos que eu faço? Então, se eu tenho uma tensão, se eu tenho um problema para resolver, como que eu encaminho isso? Eu encaminho através de alguns mecanismos. Eu posso tomar uma ação que vai resolver aquilo, eu posso fazer com que se abra um projeto, eu posso pedir para que, olha, eu preciso de um esclarecimento, eu não entendi o que aconteceu, eu posso dar visibilidade, olha, gente, aconteceu uma situação e eu queria expor isso aqui, eu posso pedir ajuda, eu posso solicitar alocação de recursos, e se ainda esses itens não atenderem, eu posso trazer alguma outra necessidade e as pessoas avaliarem na reunião, olha, gente, eu preciso de alguma coisa que eu não estou sabendo o que é. O papel eu já falei, então o papel ele tem o propósito, responsabilidades, e se ele tem alguma restrição, também está aqui dentro. E aí só o ponto que eu queria destacar aqui é que o papel é diferente de pessoa. Então, as pessoas energizam papéis, mas eu preciso colocar a expectativa que eu tenho do que seja feito por aquele papel para que a pessoa saiba o que eu estou esperando que ela faça e ela possa dizer, eu dou conta disso. Muitas vezes, nas organizações, a gente fala para as pessoas, me ajuda nisso aí,
e a gente não diz o que a gente espera, e a pessoa não sabe, não tem ideia do que ela está assumindo, e isso é o que gera muitos conflitos. Então, resumindo, os padrões que a gente precisa ter na autogestão: clareza dos contornos dos círculos, explicitar os papéis e seus contornos, explicitar os acordos e políticas, reuniões estruturadas com padrões comuns, distribuição de poder de forma estruturada, lá o que eu falei dos papéis essenciais, projetos dentro das responsabilidades dos papéis e dos círculos. Então, se eu preciso pedir um projeto, quem é responsável por isso? Eu vou lá e vou pedir. Deliberações em conformidade com as responsabilidades dos círculos e papéis. Então, eu preciso também entender aonde essa deliberação vai ser feita, e é o contorno que me dá esse horizonte. Explicitar as políticas através de acordos dentro dos círculos, dar visibilidade ampla e irrestrita, e o erro como caminho de desenvolvimento. Um ponto só para a gente fechar. Num organismo autogerido, eu preciso ter confiança. E a confiança, lá o Lex Boss já trazia. A confiança, ela não é a polaridade da desconfiança. A polaridade da desconfiança é a confiança cega. Então, se eu tenho numa polaridade a confiança cega e na outra a desconfiança, eu preciso gerar uma força intencional que promova a confiança. É uma força de querer, é uma força... A Ute fala uma coisa que é muito importante. Todo mundo tem vontade, agora ter força de vontade não é para todo mundo. E eu preciso ter força de vontade para gerar confiança, eu preciso empenhar esforços. E o caminho para isso é através de equalizar expectativas, trazer contornos, objetivos e responsabilidades, o que eu espero daquele círculo, o que eu espero daqueles papéis, fazer acordos, explicitar como as coisas são feitas em políticas e, se precisar, ter as restrições claras. Por exemplo, não pode gastar mais dinheiro do que tem na conta. É uma restrição. Se gastar mais dinheiro do que tem na conta, está fora, não pode. Né? Então, deixar essas coisas explícitas. Isso traz confiança. Isso traz confiança, não a confiança cega, de que está todo mundo fazendo o melhor para o organismo, mas a confiança de que as pessoas estão seguindo o que está combinado. Com a disposição de, a qualquer momento, mudar essas coisas, mas mudar dando transparência disso. Lembra que lá atrás eu falei que o que foi decidido antes não vai valer para amanhã? Porém, quando eu preciso mudar um acordo, quando eu preciso mudar uma política, quando eu preciso mudar algum contorno de papel ou de círculo, eu explicito isso e eu trago o contexto, por que aquilo precisa ser mudado. Ufa! Não sei se eu demorei mais do que a meia hora, mas procurei dar o panorama agora para a gente conversar. A Betina dormiu aqui. Olha só, foi maravilhoso, foi no tempo perfeito. A gente já tem uma pergunta aqui sobre a sua opinião de reestruturação de organograma de empresa por meio de consultoria externa. Essa é a primeira pergunta. E tem uma segunda, posso fazer junto? Porque de repente integra uma na outra. Qual é o caminho para a reestruturação do organograma por meio de autogestão em uma empresa com presidente sem nenhuma necessidade de continuidade do cargo? Na elaboração do bacon com ovos, apenas participa galinha, mas não se compromete o porco. Entendi, foi uma imagem. Vamos separar e depois eu acho que é melhor separar. A primeira é se precisa da consultoria.
O que você acha dessa opinião de uma consultoria externa? Então, vamos... eu vou falar de como eu trabalho, tá bom? É como eu acredito. Eu não acredito em redesenho feito por alguém externo. Então, porém, eu acredito que precisa ter alguém externo para instigar e provocar as mudanças do redesenho. Então, como que eu trabalho? Eu sempre trabalho com um grupo, a gente faz um GT, um grupo interno, que vai assumir o redesenho. E aí, eu, junto com esse grupo, vou trabalhando e o redesenho nunca é algo que só esse grupo faz, porque esse grupo facilita o processo dentro da organização. Então, esse grupo vai convidando as outras pessoas a ir redesenhando a partir de tensões que vão surgindo, e a gente sempre tem essa premissa: como que eu gero mais autonomia para as pessoas que estão trazendo as questões. Então, a gente vai... não existe eu não acredito, não é que não existe, eu não acredito que numa organização estabelecida a gente consiga fazer uma mudança assim 100%. A gente precisa fazer uma mudança por contágio. Então, eu vou mudando algumas partes da organização, aquelas partes das organizações vão ficando mais eficientes, e as outras partes estão falando, eu quero participar disso. Porque aí tem um ponto que nos conecta com a outra pergunta, tá? Qualquer mudança, estrutura de governança, ela precisa ser desejada e querida. Estou falando muito alto. Ela precisa ser desejada e as pessoas precisam querer. Querer não é que elas não vão ter problemas ou dificuldades. Querer é estar disposto a enfrentar as dificuldades. Então, elas sabem que elas vão ter problemas e questões, mas elas querem enfrentar. E aí, tem um ponto que é muito relevante no processo para implementar a autogestão, que é as pessoas que detêm poder estarem dispostas a abrir mão de poder. Porque eu só posso dar aquilo que eu tenho. Então, se eu tenho poder, eu preciso querer abrir mão deste poder para distribuir poder. Senão é tomada da Bastilha. E aí, na tomada da Bastilha, pode ser que essa pessoa que detém o poder, ela dê um basta. Eu já vivi projetos assim, onde eu acreditava, e aí, do que eu estou falando para você assim, né, tem projetos de sucesso e de insucesso, certo? Então, eu acreditava que eu ia conseguir criar o contexto para que aquela pessoa olhasse e falasse assim, tudo bem, então, o pessoal está preparado para eu dar o poder. O dia que este empresário viu isso, ele acabou com a consultoria de forma sumária. Ele me chamou na sala e falou assim, olha, acabou o nosso contrato, e ele não conseguia nem me dizer o porquê. Eu entendi o porquê. Ele não estava preparado para abrir mão do poder. Ele falou para mim que ele queria uma empresa mais autônoma, que ele queria uma empresa, ele falou várias coisas bonitas. E aí, na hora que a gente começou a estruturar e que as pessoas começaram a falar, pode, manda a bola aqui que a gente marca o gol. Ele falou, não, mas o goleador do time sou eu, vocês carregam a bola e põem lá para eu marcar o gol. E aí o pessoal falou, não, mas você não joga tão bem quanto a gente joga melhor que você. Não, mas pera lá, o pessoal está vindo com esse tipo de questionamento? Então, eu acho que essa segunda pergunta parece que ela leva um pouco para este lugar.
né? E isso é uma das coisas que a gente percebe muito também. Não existe desenvolvimento para uma organização ou evolução para uma organização, que aqui a gente está falando de uma evolução, sem que as pessoas, e aí principalmente se a gente estiver falando de empresa familiar ou empresa de sócios, sem que as pessoas que estão nesses locais de poder façam um caminho de autodesenvolvimento. As pessoas podem ser o teto da organização em alguns momentos. Porque a organização ela tem uma missão, que é o propósito evolutivo, que é maior do que os sócios e os fundadores. A mesma coisa uma rede. Uma rede tem uma missão. Algumas pessoas são incumbidas de fazer aquele momento zero da coisa nascer. Mas elas precisam saber que existe uma hora delas saírem para que outras venham e façam o que o momento contemporâneo precisa. Porque senão elas podem estar apegadas a um formato que acaba matando a essência. Então, é um desafio esse caminho aí do bacon e dos ovos. Muitas vezes eu sou chamado para fazer processos de sucessão. E aí as pessoas me chamam, elas falam assim, olha, a gente tem 3 anos, então tá super tranquilo, né? Eu falo, não, a gente precisava de 10 anos. Um processo de sucessão precisa de 10 anos. Por quê? Porque tem todo um caminho para você que está se preparando para ser sucedido, conseguir abrir mão de algumas coisas, que não vai ser assim de uma hora para outra. Então, tem um processo que precisa de muita confiança. E aí pode ser que a consultoria ajude essa pessoa a ter essa confiança também. Se essa pessoa tiver essa relação de confiança com a consultoria, ela às vezes consegue transpor. E aí dei um exemplo aqui há poucos minutos, onde eu, como consultor, não consegui criar a relação de confiança. Eu criei a relação de confiança com a organização, mas não criei a relação de confiança tamanha com a pessoa que detinha o poder. Eu vou fazer um comentário aqui antes de seguir com as perguntas que temos, Rodrigo, que muito da minha experiência é com famílias, né? E assim, tudo que você está falando, assim, também cabe muito nessa gestão, né, familiar, né, seja do pequeno núcleo, né, com o grande, né, círculo, né, então também é muito interessante como a gente pode não tornar isso como uma técnica, né, então vamos fazer o ciclo não, né, mas enquanto um olhar que a gente tem nas nossas relações familiares também, né, de amizade também, né, assim, então é muito, muito incrível, assim, tudo isso que você está trazendo para a gente, assim. E às vezes são coisas simples disso que você está falando, que a gente tem alguns acordos. Por exemplo, a gente não vai dormir brigado, tá bom? Então, só aí já, né, já tem já é algo. Ou assim, olha, a gente faz pelo menos uma refeição juntos. Então, às vezes são alguns acordos, né, assim, pô, vamos dar um abraço todo dia de manhã para desejar bom dia? Então, às vezes são pequenas coisas que a gente não faz, e às vezes isso gera frustrações e geram diversas outras coisas que, que atrapalham, né? Ou isso, né? Quando eu tiver com algum incômodo,
eu vou falar. Pode ser que eu não fale da forma certa, mas é melhor falar da forma errada do que guardar e não dizer, tá bom? Então, são essas pequenas coisas que, quando a gente olha para a família, nossa, são super importantes. E aí, no começo, né, eu comentei que eu encontrei com a Marília hoje, que é vizinha aqui da Luana, e ela trouxe também essa imagem de Micael. Então, eu achei muito interessante a perspectiva que ela trouxe de uma experiência que ela teve na escola, né? De que trouxe essa imagem de Micael como sendo esse momento biográfico de adultecer, né? E que é um momento grandioso, né, de tempo na nossa vida, né? E o quanto que, se a gente olha nessa perspectiva sócio-histórica mesmo, né, o quão é difícil hoje a gente ter também adultos funcionais, né, eu tenho gostado muito desse termo, né, adultos funcionais, adultos que assumem o seu lugar, então, independente de ser na família, né, ou ser no trabalho, né, eu tenho um papel a cumprir, eu não preciso que alguém me ordene, né? E quanto a gente tá realmente assim nesse momento de isso para mim é um termo muito recente. Imagino que essa construção social também desse termo, né, de adulto funcional é algo bem recente, né? Porque a gente entende que a gente precisa assumir os papéis com essa vontade, né, com essa força de vontade autônoma, livre, né? E você traz isso dessa maneira bem clara. E aí, essa foi a minha conexão, assim, também nessa relação da família, né? Ou das relações, porque se a gente assume quem nós somos, né? Entendemos, compreendemos e também, né, estamos dispostos aos encontros, né? E aos erros, que a vida nos traz, como a gente flui melhor, né? Nas montanhas, nos vales, nos precipícios, né? E essa jornada que é a vida, assim, né? Eu tenho uma pergunta, posso fazer a pergunta? Pode. Deixa eu só Então, complementar ali a fala sim. da Aline. A gente fala que o trabalho da governança com autogestão, ela é emancipatória. Ela gera uma emancipação. E eu não sei quem tem filhos maiores aqui, mas emancipar os filhos é um desafio para os pais. Porque emancipar os filhos é deixar que eles também façam as escolhas deles, que vão ser diferentes das nossas. E não, e pelo menos assim, eu tenho a Betina, né, mas também tenho o Arthur, que tem 20 anos, né? Então, por mais que você queira, você gera algumas expectativas. E você precisa saber lidar que a pessoa está fazendo as escolhas que é por ela, é pela vida dela, é por um caminho que ela também precisa passar. Né? E numa organização é muito parecido. Né, e permitir que isso ocorra é um desafio. E isso é muito micaélico, né, nesse sentido do que você trouxe, Aline. E uma coisa que uma vez eu aprendi com a Ute, a gente está... Toda vez que eu tenho que fazer algo, eu não estou em liberdade. Eu posso escolher fazer algo, porque eu entendi o contexto, e eu sou a pessoa que tem as condições e a capacidade para aquilo. Então, mas é diferente quando eu me coloco desta forma, de eu falar, tá, eu tenho que fazer. Né? Então, e esse lugar do eu tenho que fazer, ele não é o lugar do momento atual que a gente está vivendo. A pergunta é, a serviço do que isso está na minha vida? O que eu tenho para aprender com isso? E tá, com essa ponderação eu vou fazer. Mas o eu tenho, ele é sempre uma oportunidade de eu perceber o que eu preciso desenvolver
para, às vezes, mudar alguma lógica que eu estou imprimindo na minha vida, que ela não está contribuindo para eu também me emancipar, me tornar um adulto mais funcional. Malu? Então, tentando trazer, assim, Rodrigo, numa imagem, a minha pergunta é como se eu tivesse o propósito de correr uma maratona, tá? E tem partes do meu corpo, né, como tu trouxe essa questão de cada um dos órgãos e todos interconectados, interdependentes, tivessem já muito quase prontos para isso e outros não. Então, eu sei qual é meu propósito, mas por onde eu começo? Porque, e aí, por que eu trouxe, assim, a maratona, né? Porque te ouvir falando, assim, é como música, né? Mas aí, quando tu te depara com uma situação, e muitas vezes instituições antroposóficas, onde, né, deveria acontecer a autogestão, e aí tu olha e fala assim, e como fazer acontecer isso? Porque tem várias partes do meu corpo que estão completamente talvez adoecidas, né? Então é por um órgão específico, é pelo coração, não, é minha musculatura, não, primeiro é minha cabeça que eu preciso preparar para daí eu dar conta dessa maratona de 42 quilômetros, e assim, e não pode ser, tem que começar por algum lugar, mas ao mesmo tempo não pode ser a força de vontade de uma pessoa, né? Então, assim, de uma forma bem prática, não sei como tu poderia trazer essa imagem para a gente. Então, posso fazer o paralelo com a escola, porque eu atendo bastante escolas, né? Escolas, principalmente escolas altas. Mas a primeira coisa é que a gente sempre vai se deparar com um momento de crise. Porque isso né, é do padrão, né, a crise é uma oportunidade. E a gente tem dificuldade ainda de fazer reflexão sobre o momento da bonança, né? Quando a coisa está dando certo, a gente tem dificuldade de fazer reflexão. A gente acha que a gente chegou lá naquela forma perfeita, só que a gente esquece do textinho lá, né? Olha, vai degradar e vai gerar caos de novo. Então, e aí, não desprezar a crise ou a dor ou o incômodo, entender de fato o que está gerando aquele incômodo, e aí buscar ver se as pessoas que detêm o poder naquela organização estão querendo, de fato, abrir mão do poder. Tem uma música da Rita Lee que ela fala que não adianta oferecer ajuda para quem está perdido. Né? Porque a pessoa acha que ela está no caminho. Então, você vai lá oferecer ajuda, ela te ainda fala um monte de impropérios, porque eu tô no meu caminho. Então, às vezes, a gente precisa andar ao lado para quando aquela pessoa ou aquele grupo dar uma oportunidade, a gente fazer algo que as pessoas olhem e falem, nossa, isso aqui foi legal. E aí é o contágio que eu falei. Aí isso aqui foi legal e não precisa ser algo muito grande, pode ser algo pequeno, mas que gera uma ponta de luz na escuridão. Aí as pessoas falam, nossa, né, tinha metodologia, tinha alguém facilitando a reunião, as pessoas se ouviram. Então, assim, dicas, se eu fosse dar assim, dicas para esse comecinho que você falou, colocar um check-in, colocar um check-out numa reunião, pedir para as pessoas fazerem a avaliação da reunião. O que eu aprendi nessa reunião? Como foi a nossa interação? E o que a gente saiu daqui com compromissos
né? Então, isso pode começar... Nossa, a reunião foi muito bagunçada, não tinha pauta. Opa, alguém aqui pode assumir e começar a fazer pauta para a reunião? Arrumei o secretário. Ah, gente, não tinha ninguém facilitando, gente atravessando, gente falando. A Malu não parou de falar o tempo todo, só ela queria fazer pergunta, tal, não sei o quê. Ô, gente, será que tem alguém para coordenar assim, a reunião, tal, dar uma facilitada não ajuda? Pronto, já arrumamos 2 papéis. Só aí já começa a dar uma ordenada nas coisas. E aí, Malu, não adianta querer ir lá e fazer todos os papéis, todos descritivos, não sei o quê, mas aí pode ser que a gente comece a ter a necessidade. As pessoas vão trazendo necessidades também. Então, começar a perceber e estar com o ouvido atento do que está surgindo de necessidade vai ajudando, às vezes, a gente estruturando. Porque aquela rede dinamizada que eu coloquei lá, a rede já vive em nós. A gente quer chegar lá, a gente só não sabe como. Né? Então, quando você pede para as pessoas avaliarem, quando a gente pede para as pessoas dizerem como elas estão se sentindo para sair da reunião, elas falam daquela rede lá. E aí a gente precisa falar, ó, então, para a gente chegar lá, vamos começar a fazer umas pontes? Porque essa rede já vive na gente. Então, acho que eu respondi um pouco aí, né, Malu? Posso ler sua pergunta ou você quer abrir seu microfone? Vou ler a pergunta dele aqui. A internet estava meio ruim, ele comentou. Deixa eu abrir aqui. Então, ele trouxe o incentivo ao intraempreendedor, na sua opinião, ajuda ou atrapalha? Isso também em relação à ouvidoria, ter ouvidoria ajuda ou atrapalha? E como seria, né, implantar autogestão em empresas estatais? Eu não tenho a experiência da empresa estatal, mas eu sei que existem ministérios que aplicam práticas de autogestão, com consultorias dando esse apoio. Né? Então, até indico lá a Target Steel, eles já fizeram isso, a Tânia Stergiou é uma pessoa que já fez trabalho, então se alguém quiser buscar, tem aí como buscar na internet. Então, tem como trabalhar em órgãos estatais. No Brasil, a gente pode ter alguns desafios legislativos e de força de lei, mas existem países, por exemplo, como a Holanda, que essa prática funciona muito bem, obrigado. A Suíça não tem presidente. A Suíça é uma confederação que trabalha através de uma rede descentralizada. Então, todo o processo político da Suíça já é pautado no que a gente olhou aqui. Então, tem uma distância entre o que é a Suíça e o Brasil? Sim. Porém, eu acho que nós podemos chegar lá. Aí eu acho que tem paralelos, Aline, com o que você muitas vezes traz, que nós aqui nas Américas já tivemos redes descentralizadas na vida social. Os povos tupi-guaranis, eles agiam de forma conjunta, as tribos agiam de forma coordenada em muitas ações através de redes descentralizadas. É que esta cultura foi extirpada. Quando a gente vai
ali para os Andes, né, para o Peru, a gente também identifica muitas soluções de governo pré os espanhóis que eram em estruturas de redes descentralizadas. O que eu quero trazer com isso? Lá na Suíça, não estou dizendo que os caras inventaram nada. Eles só reconheceram competências que já existiam e, ao invés de querer extirpar, eles incluíram a partir de uma consciência. Assim, eles falaram, pô, isso aqui é bom, isso aqui ajuda a gente. Então, eu não vou eliminar, eu vou aperfeiçoar. Então, eu acho que nós tivemos, nas terras que estamos, outras soluções. Mas tem o germe, é por isso que eu estou querendo dizer, tá bom? Não tem o germe. Tinha o início da pergunta ali, que eu acabei ficando mais preso no final. Pode repetir para mim? E em relação à ouvidoria e incentivo ao intraempreendedor, se isso ajuda ou atrapalha. Ouvidoria e ombudsman. A gente só recomenda na autogestão quando é uma transição de modelo e muito necessário. Muito necessário. Mas, assim, a gente vai tentar algumas coisas antes e se a gente for incompetente em todas as tentativas, a gente vai para esse lugar. Por quê? Toda vez que eu vou para uma ouvidoria, eu tenho a expectativa de que alguém vai resolver aquilo para mim. Então, eu abri mão da minha responsabilidade para que alguém assuma aquilo. O que a gente busca fazer na autogestão? Criar espaços onde as pessoas possam falar dos problemas. Então, pode ser que a gente use, por exemplo, um artifício de reunir pessoas para falar dos problemas. E aí, depois, a gente pode começar a trazer uma pergunta que é assim, tá, o que você pode fazer para encaminhar este problema que você trouxe? Nossa, eu preciso ir lá falar com a Aline. Que a Aline é a pessoa que está no papel. Falei, tá, e você precisa de alguma ajuda para falar com a Aline? Olha, que a Aline é muito séria, ela é muito brava, ela grita. Tá, então você quer uma reunião facilitada com a Aline? Ah, tudo bem, se você for lá e me ajudar, então eu falo para a Aline o que tá. Então vamos ter uma reunião facilitada, mas quem vai falar é você. Tá? Então, tentar usar outros artifícios que mantenham a integralidade. A gente tem uma outra cultura muito forte, que é das pesquisas anônimas. Manda um questionário anônimo porque se precisar se identificar, ninguém responde nada. E isso também não é saudável. Mas eu reconheço que, assim, você não vai sair do 0 para o 100. Não é Lamborghini que acelera em 3 segundos. É organismo social. São pessoas que têm medos, que têm traumas, que têm experiências, que têm, né, já foi embora chorando porque a Aline gritou com ela. Então, isso faz parte e a gente tem que olhar para isso. Então, qual é o passo evolutivo que a gente consegue dar? Então, eu posso olhar e falar assim, nossa, eu precisava de uma ouvidoria, eu precisava de um ombudsman. Mas o que eu posso fazer para ir atendendo a necessidade que essa ouvidoria atenderia? Que seja mais perto de manter a integralidade das pessoas, e não fazer com que as pessoas se escondam atrás de um ouvidor. Porque quando eu estou indo para a ouvidoria, eu estou passando o poder para o ouvidor. Então, esse é o ponto. Mas eu não estou dizendo que é não ter ouvidoria, estou dizendo que é criar um caminho
sabendo que isso é necessário naquele organismo. Eu queria, Rodrigo, trazer uma última questão daqui do que me surgiu, do que você trouxe. Não sei se Malu, Luana tem alguma coisa para trazer. Tá. Então, eu queria, assim como eu correlacionei com a família, né, também como a gente pode olhar para esses papéis essenciais, para essa funcionalidade toda, né, em pequenos grupos ou pequenas organizações de 4, né, 6 pessoas, que às vezes olhando assim, né, fala que quando você mostra, né, ali as imagens, então isso só é aplicável, né, a coisas grandes, mas como eu vou ter tantos, né, papéis e etc e tal. Então, como isso também pode ser aplicável para coisas pequenininhas? Então, eu diria que nesses lugares, às vezes, é mais importante ainda. Por quê? A gente faz um monte de coisa, dedica um baita tempo e, às vezes, não vê o resultado daquilo. E aí a gente começa a se desgastar, não porque a gente não está conectado com o propósito, a gente se desgasta porque tudo que fica na sombra gera peso. E aí tem uma coisa que é muito importante, que é a gente, então, começar a listar as atividades que a gente faz. Vamos começar a fazer uma lista, de pegar um diário e todo dia escrever o que eu estou fazendo por esse grupo? Porque com essa lista de atividades, pode ser que a gente comece a perceber que tem eu, a Malu, a Aline, a Luana, nós estamos fazendo todo mundo as mesmas coisas. Mas será que precisa? Precisa nós 4 estar olhando o e-mail? Não, não precisa, gente. Podemos então definir o papel do olhador de e-mail? Então vai ser a Luana. Né? A gente percebeu que assim todo mundo e aí a gente começa então a partir da listagem a gente começa a perceber assim as coisas que são que tem sobreposição. E nessas coisas que tem sobreposição, a gente começa a perceber quem é que tem mais talento para isso. Então a gente vamos distribuir um pouco. As coisas que não têm sobreposição já estão evidenciando que tem talento. Então já está um pouquinho mais organizado. Então aí a gente já vai só agrupando isso. Então isso já vai gerando uma certa limpeza no campo. Então, se teve um e-mail que não foi respondido, ô Luana, você viu aí, ó, teve um e-mail que não foi respondido, o que aconteceu? Né? Então, não é assim, ô, gente, precisamos olhar os e-mails que ninguém está olhando. Em relação aos 4 papéis essenciais, você acha fundamental os 4 ou como isso se reduzir? Então, se for num grupo pequeno como este que você falou, facilitação e secretário seriam imprescindíveis. O papel do elo externo é alguém que traz as orientações estratégicas. Então, se for num grupo menor, se não tiver uma organização tão grande, eu não estou precisando ter orientação estratégica, a gente está discutindo a estratégia entre nós. E o papel do representante é alguém que leva as informações do que está acontecendo aqui para o círculo maior. Se não tem esse círculo maior, também ele não é tão necessário. Então, esses dois, eles são muito ordenadores para o grupo menor. Perfeito. Eu faço consultoria com empresas de 3 pessoas, tá? Então, não é só para empresas grandes. Empresas de 3 pessoas contratam a consultoria para ajudar nesse processo. Perfeito. Pode falar, fazer sua pergunta. Bem, eu não entendi bem a resposta quanto ao intraempreendedorismo. Tá? Tá, essa aí eu não falei.
Então, sobre o intraempreendedorismo, é algo que eu vejo como um fortalecimento dessa atuação do indivíduo. Então, é algo bacana se isso estiver sendo explícito. Qual é o projeto, qual é as expectativas, qual é a entrega, o que está se buscando com aquilo. É um pouco o que, às vezes, a gente tem chamado dos spin-in para fazer o spin-off, né? Fazer algo, usar de um organismo maior para preparar uma solução menor, mas que ela tenha potencial de se tornar um próximo negócio para aquela organização. Mas esses contornos aqui, eles precisam ser explícitos. Não dá para ser só comportamental, porque às vezes eu vejo as pessoas indo para esse lugar do intraempreendedor de um lugar de comportamental, assim, tipo, mas você precisa agir como dono do negócio, você precisa... Não é disso. Né? Esse lugar, ele muitas vezes ele está falando de quase uma lavagem cerebral para eu fazer de conta que é todo mundo igual, onde é todo mundo, onde, né? Então eu já falei ali, né? Não é gestão horizontal, tem diferença. Então vamos explicitar, olha, a Malu tem potencial aqui para fazer um negócio voltado para economias financeiras. Então, Malu, você vai tocar esse projeto? Você topa? A gente espera isso de você. Eu topo. Então tá bom, você vai empreender isso aqui dentro, a gente vai te dar apoio, mas a gente combinou, né? Não é algo velado, que muitas vezes esse lugar ele é velado, a gente coloca as pessoas em frias. E aí as pessoas estão lá no meio do oceano e a gente, não, mas você topou, agora segue nadando. Não, mas ninguém me falou que era para atravessar o Atlântico, eu achei que era só para nadar o Rio Amazonas, não era o Atlântico. Rodrigo, muito, muito bom mesmo. Eu só quero trazer uma última partilha para a gente encerrar aqui, porque foi algo muito especial para mim que aconteceu, quase uma revelação essa semana que eu venho, né, me conectando ao tema. E eu escolhi alguns livros para ler essa semana e um deles foi esse daqui da Bell Hooks, Pertencimento, porque eu precisava meditar nisso. E aí ela traz essa imagem, né, do pertencimento vindo a partir do autopertencimento, né? Então, o pertencimento ele não se dá só no território, né? Mas ele se dá através desse reconhecimento da individualidade. E nós temos individualidades que foram negadas do seu próprio pertencimento ao longo do processo histórico, né? E quando eu conheci a Monte Azul e a UT, eu falei, gente, que incrível, é isso, ó, tá tudo já sistematizado ali, o livro, né, Transformar é Possível. Eu falei, gente, tá tudo organizado aqui, é só seguir o manual, vai dar tudo certo, né? Aí tentei de várias formas na minha vida, e o que aconteceu? Não deu nada certo nessa perspectiva cartesiana, né? E um dia eu tive a oportunidade de perguntar, assim, pro Tião Guerra, como então ele conseguiu fazer o que ele construiu, né, lá em Araçuaí com CPCD, e ele falou que foi tirar, a única forma de conseguir fazer uma transformação social é tirar as pessoas da zona de autodesprezo. Eu fiquei assim, uau, é isso! E aí eu só fiquei com isso e não consegui, mas e como se faz isso? E eu estou há anos, assim, talvez uns 6 anos, assim, carregando, é isso, mas e o como? E aí, lendo as primeiras páginas desse livro, né, me veio essa resposta, né, para mim, né, de que a gente precisa apoiar, contribuir, ser essa pessoa que promova o autopertencimento, né? E aí, quando eu promovo isso, eu reconheço, né, eu valido, eu olho para o outro, né, e você trouxe, né, eu olho para o outro e vejo que tem
a luz que me traz a clareza, né? Eu reconheço o outro, eu não invisibilizo, não invalido o outro, né? Eu reconheço aquele outro que está ali na frente, eu promovo esse pertencimento e posso ajudar essa pessoa a sair dessa zona de autodesprezo e entender que ela tem esse potencial, né, da autogestão, né? Ela é importante, o que ela faz importa. O jeito que ela fala, que ela pensa, como ela vê, como ela percebe o mundo é importante, né? Naquela constelação, naquele contexto. Então, queria trazer essa última imagem, assim, né, para a gente tentar ser essa pessoa, né, que faz isso consigo e, na medida do possível, faz isso, né, compartilha com outras pessoas. E com certeza você foi essa pessoa que me tirou essa semana, esta noite, da minha zona de autodesprezo. E conversa com o que você leu do Krenak, né, da autoridade de cada pessoa. Eu reconhecer que cada um tem essa autoridade sobre ela, né? E se a gente for olhar nos ditos populares, tem tanta sabedoria, e que às vezes a gente deixa passar porque é um dito popular, que alguém falou ali. Mas você parou para ouvir o que é isso? Parou para meditar sobre isso? Você parou para ver qual é a força que isso tem? Né? E isso que você falou, que nós que vivemos um país onde muitas pessoas foram invisibilizadas, elas usaram do dito popular para dizer muitas verdades. Então, ouçam as músicas de samba, ouçam Jorge Benjor, mas não ouçam só para dançar ou para extravasar, ouçam para meditar, porque tem muita coisa ali profunda sendo dita, né? Então, acho que é um pouco disso, né? Assim, como que eu paro e ouço o que uma pessoa que varre a rua está falando? Porque essa pessoa está vendo tudo que acontece naquela rua, constantemente. Né? Então, acho que isso que você trouxe me leva para esse lugar. Já estou acabando. Os guaranis fazem um batismo, o Iemonguaraí, que ocorre no ano novo deles, por volta de 25 de janeiro. Nesse ritual, o pajé, dentro da Opã, a casa cerimonial, canta e defuma as crianças novas que estão no colo de suas mães. Fica soprando e olhando para elas, para ver quem são os seres que chegaram ali. Depois de realizados os cantos, o pajé se aproxima dos parentes e pergunta o nome das crianças. A partir de então, elas passam a ser nomeadas. Esse lindo ritual carrega a mensagem de que nós já chegamos aqui como seres prontos. É de grande respeito dizer: esse ser já existe. Não precisa de uma forma. Ele quem nos informa quem é que chegou ao mundo. As crianças indígenas não são educadas, mas orientadas. Não aprendem a ser vencedoras, pois para uns vencerem, outros precisam perder. Aprendem a partilhar o lugar onde vivem e o que têm para comer. Tem um exemplo de uma vida em que o indivíduo conta menos que o individual conta menos que o coletivo. Esse é o mistério indígena, um legado que passa de geração para geração. O que as nossas crianças aprendem desde cedo é a colocar o coração no ritmo da terra. Que a gente também afine o nosso nesse ritmo. Só para destacar, eu já fiz consultoria em empresa de limpeza urbana e ouvi o que os varredores e os coletores têm para dizer é muito importante para a estratégia da empresa. Ótimo. Gratidão, Rodrigo. Tchau, gente. Gratidão, gente. Obrigado. Ótima noite, excelente semana para vocês. Obrigadão, Rodrigo. Boa noite, gente. Valeu, obrigado.